Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início a mais uma aula de EBD, hoje com um assunto bem bacana. A gente vai querer trazer um pouquinho para nós, né, para nossa vida aí, a respeito de santidade, né? O que quer dizer a santidade? O que nos leva a ela? O que nos deixa no caminho da santidade? Então a gente vai falar ao longo desse vídeo que a gente está gravando um pouquinho sobre isso. Santidade, ela é um atributo que Deus, né, de Deus, que o fez inteiramente separado do pecado. Então é um atributo de Deus que o fez separado do pecado. Então a gente entende que a palavra santo, ela quer dizer exatamente isso, separado. Então tudo aquilo que é santo foi separado. Quando no plano original, quando começou tudo lá no Jardim do Éden, o Senhor já lá, o plano original era esse, de sermos santos, separado, né? Aí com a entrada do pecado tudo mudou um pouco assim a história, né? E passou-se o tempo, e Deus viu que seria interessante nos separar de novo, né? Para que fôssemos separados deste pecado, para sermos santos, né? Santificado. E aí a gente consegue perceber que com a vinda de Jesus, com a morte e a ressurreição, esse plano teve vida de novo, né? O Senhor nos resgatou, nós nascemos de novo para poder sermos separados, né? A partir daquele momento a gente recebeu essa separação novamente. Então, eu vejo assim que nas nossas vidas há duas conotações de santidade. Nós somos santos porque fomos separados do mundo. Então, o Senhor nos viu, nos chamou, nos separou como povo dele, santo, e aí tirou a gente daquele mundo. Em 1 Pedro 1, do 13 ao 16, fala um pouco sobre isso, assim, portanto, vamos lá, 1 Pedro. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então, fomos chamados pelo Senhor para sermos santos. E a outra conotação, nós somos santos porque vamos nos separando do estilo de vida. Aí entra a nossa grande parte dessa história toda, né? Nós vamos nos separando do estilo de vida do mundo em que vivemos para uma nova vida com o Senhor, que é aquela vida que o Senhor nos deu. Quando Jesus foi para a cruz, que nos resgatou, ali Ele levou sobre si, né, o nosso pecado, nossas enfermidades, tudo aquilo que era para nós, Ele levou ali para Ele, e ali Ele nos resgatou. Ali a gente teve essa chance, a gente teve essa separação. Ele nos busca para ficarmos em santidade. E aí entra a nossa parte assim fundamental, né? O que a gente tem que fazer, né? Porque uma vez que a gente foi separado, a gente tem que continuar. O Senhor nos separa, nos coloca no caminho de santidade, e aí o nosso dia a dia vai a nossa parte
de continuar nesse caminho de santidade, né? Quando Paulo fala 1 Coríntios, que ele fala no 1, vamos lá, aqui, volta um pouquinho, 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, ele fala, Paulo aqui, ele estava escrevendo essa carta para Corinto, né? Então assim, era uma igreja bem rica, mas cheia de problemas. Então, ele já começa a carta dele falando isso, ó, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, aqueles que estão separados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui ele já tá falando a Corinto, todos que estão separados para ser santo. Então ele já está dando uma advertência aí, falando com eles, né, dessa santidade. E em toda a Bíblia inteira, na verdade, tem mais de 600 vezes dentro da Bíblia a palavra santo. Mais de 600 vezes é falado aqui a palavra santo. E 700 incluímos as derivadas como santidade, santificar e santificação. Então assim, não resta dúvidas que precisamos estar nesse caminho de santificação, o caminho de sermos santos, né? De estarmos aí, fomos separados, entendemos isso, o Senhor nos separou, nos tornou santo. Precisamos buscar isso no nosso dia, continuar nesse caminho aí da santificação, da purificação. Isso exige de nós um cuidado, né? Existe de nós um esforço, porque o mundo, tudo que acontece em nossa volta é para nos tirarmos desse foco que o Senhor nos colocou, desse resgate que Ele nos trouxe, nos separou e o que acontece em volta acontece para nos tirar, porque o nosso inimigo, Satanás, ele não dorme, ele tá ali esperando momentos para que a gente se perca desse caminho e aí a gente não busca essa santificação, né? Que é o que agrada ao Senhor. Então, o que a gente precisa ter em mente com isso? A gente precisa ter um foco, certo? A gente precisa ter um exemplo, um modelo de santificação. E para nós, cristãos, quem é esse modelo? Nós que nascemos do Senhor. Quem é o nosso modelo de santo, de santificação, de pureza, de bondade, dessa busca? Quem para nós tem que ser o alvo? Jesus. Então é nele que vamos buscar o caminho da santificação, de estar nesse caminho de santificação, né? É um trabalho que depende de nós, né? Essa busca requer, como eu posso dizer, que requer renúncias, porque o nosso dia a dia, a nossa vida, as atrações da nossa vida terrena aqui são fortes para nós, né? Satanás, ele não dorme, como eu falei. Eu estava lendo, inclusive, sobre um autor. Ele diz assim, num dos livros dele, tema de um dos livros, ele usou esse título, né, no livro dele, que fala sobre a rã na chaleira. E é bem interessante, é assim que Satanás faz com a gente. A rã, ele quer colocar a gente, ele quer nos tragar, nos matar, nos consumir através disso, porque a rã, segundo os especialistas de culinária, quando eles vão cozinhar a rã para comer, né? Quando vai se preparar essa rã, se eles pegam uma chaleira com a água fervendo e taca lá a rã ela vai pular, ela não vai ficar ali. Então o que é feito?
com essa rã? Eles colocam ela em uma água fria e ali eles vão, aquela água vai aquecendo, liga o fogo, a água vai aquecendo e aí aquela rã, ela fica bem naquele ambiente, né, que vai aquecendo aos poucos, ela não sente o que está acontecendo e quando vê a água ferveu e ela morre. E ele, nesse livro, ele nos compara isso, quando a gente fica desapercebido. Ele nos compara que Satanás, ele faz isso conosco para nos tirar desse caminho que o Senhor trilhou para nós, que é o caminho da santificação, que é o caminho que agrada o nosso Deus, que é o que Ele quer para nós que fomos povo escolhido dele. Então a gente não pode, a gente tem que ser vigiantes o tempo todo para não cair nesse caminho aí da rã ali, de ser jogado numa chaleira e sem perceber ela pegar a água, ferver e nos consumir. Para isso acontecer, para que a gente viva uma vida com santificação, uma vida santificada, tem que ter renúncia, tem que ter esse esforço. E cada um sabe aquilo que precisa renunciar, cada um sabe aquilo que precisa ser mudado, né? O que está nos levando a sair desse caminho de santificação que não agrada ao Senhor? Eu sei o que faz com que eu me afaste. Você sabe o que você está fazendo que te afasta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Em Romanos 6, do 1 ao 14, vamos abrir lá em Romanos 6, que vai ser a base aí para nós. Volta um pouquinho. Ali a gente pode ver que é a desmotivação para a santificação, e ele dá essa base aí bíblica, né, de Romanos 6. Quando diremos? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então aquela, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça, o Senhor, Ele tem graça, misericórdia com as nossas vidas, mas a gente vai continuar no pecado por isso? Porque essa graça é abundante? De modo nenhum. Aqui ele já responde, olha só, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, eu morri para o pecado, né? Eu fui morto, o Senhor levou sobre ele, eu nasci de novo para Jesus, né? E eu não posso ficar na prática do pecado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, olha lá, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A vida, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, você confirma isso, você se batiza, você tem que mudar. A sua atitude de vida, o seu método de vida, a forma com que você vive, com que você leva a sua vida tem que ser mudado. Coisas que você falava, você não pode falar mais. O que você assistia, você não assiste mais. Tem muitas coisas que a gente peca, muitas delas dentro da nossa casa, e a gente ensina os nossos filhos, as pessoas que estão com a gente, a pecar, porque aquilo acaba sendo normal, e aí a gente entra naquela historinha da chaleira, né, da rã. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos continuar aqui, ó. O 5, né? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morreremos
morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, nós vamos ler até o 14, tá? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Olha que palavra linda. Então, assim, a palavra de Deus, o Senhor, Ele é tão lindo. Ele diz assim, ó, não peca, mas se pecais, você vai ter um justo juiz que está ali para te defender. Não peca, mas se você pecar, a graça, a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Mas isso não quer dizer que você tem que viver na prática do pecado. Isso não quer dizer que você pecou acidentalmente, aconteceu. O Senhor vem com a tua graça, com a tua infinita bondade, misericórdia, com o teu amor, e Ele te perdoa. Mas você não pode continuar, porque aí você sai do caminho da santidade. Você sai daquele caminho da busca da santidade. E aí o Senhor não vai se agradar. São lentas mudanças, né, que nos levam a isso. Não pode, a gente tem que mudar. A gente tem que fazer as coisas de maneira com que a gente não fazia antes. O que a gente fazia antes, a gente não pode fazer agora. As coisas têm que ser diferentes. O que eu era, a mulher que eu era antes de conhecer o Senhor, eu tenho que estar mudando isso hoje. Eu tenho que estar sendo uma pessoa melhor a cada dia. Eu tenho que mudar, buscar a minha santidade. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem que buscar. A gente não pode pensar assim, ó, porque hoje muitos de nós pensamos assim: santidade é algo para os mais velhos, santidade é algo para quem é pastor. A busca da santidade é para quem já tem muito tempo de caminhada. Não é para mim que estou começando agora. Eu sou um novo convertido. Não, mentira. Isso é mentira. A santidade é para todos nós que fomos separados pelo Senhor. Entende? O Satanás, ele tá ali fazendo estratégias, né? E até eu coloquei aqui algo bem interessante, assim, que um filme que fala algumas coisas sobre isso, assim, O Advogado do Diabo. Ali naquele filme, é uma ficção, né? Mas ele mostra pessoas bem intencionadas serem atraídas pouco a pouco pelo poder, pela mentira, pela sexualidade, pela vaidade. Então, ele traz ali naquele filme os conceitos reais sobre as estratégias de Satanás. E é assim, ali é uma ficção, mas traz para nós no nosso dia isso. São estratégias que ele usa, que Satanás usa para nos levar ali em banho-maria. Hoje, esse mundo moderno, né? Ele diz assim: não tem nada a ver, o que eu estou fazendo não tem nada a ver. Essa palavra é muito perigosa, porque quando ela começa a fazer parte do nosso dia a dia e tudo vira comum, a gente começa a achar que tudo que está acontecendo lá fora, a gente pode trazer para... mas está acontecendo, está tão comum, não tem nada a ver isso. A gente escuta bastante isso das pessoas mais jovens, né? Dos jovens, quando a gente fala alguma coisa: olha, isso daí não está agradando a Deus. Isso não tem nada a ver. Isso aí é coisa das pessoas mais antigas. É uma maneira de Satanás
dominar o que está acontecendo. Essa palavra é dele, sabe? Assim, ele é uma maneira que ele usou para dominar a situação. E aí a gente fala, isso não tem nada a ver, então deixa pra lá. Não podemos. Como pessoas separadas pelo Senhor, temos que buscar essa santificação. Temos que buscar ser perfeito. É perfeita? Não, nós não somos. A gente não consegue isso da noite pro dia. A gente é uma busca, e talvez aqui a gente não vá ser mesmo, tá? A gente vai conseguir alcançar essa perfeição, não é aqui, né? É quando a gente estiver na glória com o Pai, que ali a gente vai estar com o nosso corpo revestido, né? E aí ali a gente talvez face a face com o Senhor, a gente consiga vê-lo, né? Face a face. Hoje isso é impossível, a gente não suportaria pelos nossos pecados, as transgressões, tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Mas o que eu quero dizer para você é que não é fácil, mas é possível. O nosso Deus, ele é o único perfeito, ele é a perfeição, ele é o separado, ele é o nosso Deus, e ele nos criou para sermos separados. Ele nos ajuda, mas ele nos deixa escolher se a gente quer seguir esse caminho de santificação, né? Até anotei aqui, as pessoas costumam dizer assim, quando você fala alguma coisa a respeito de pecado, as pessoas dizem assim, pecado tá amarrado, em nome de Jesus, tá amarrado. Não, o pecado não tá amarrado, o pecado ele tá solto e tá por aí, querendo sugar a gente todo instante. Então para de acreditar que ele está amarrado, porque ele não está, ele está solto. E cabe a nós decidirmos se vamos deixar ele fazer parte todo instante da nossa vida ou se nós vamos querer a santificação para as nossas vidas. É isso que a gente tem que decidir, cabe a nós, a mim e a você. Exige coragem, exige persistência, exige determinação, para que você consiga ficar nesses caminhos, para que você consiga permanecer e ser fiel até o fim, né? Então, a renúncia é um ponto assim bem principal, né? De nos levar a essa santificação, né? Eu coloquei aqui, podemos dizer que a santificação é o desejo de separar-se do que desagrada a Deus. É isso, a gente não precisa inventar muita história para falar o que é, né, a santificação. Ele é isso, é você obedecer ao Senhor. Sozinho a gente não consegue mesmo, mas o Senhor ele é tão lindo que Jesus ele deixou com a gente o quê para nos ajudar? O Espírito Santo de Deus. Então o Espírito, a pessoa do Espírito Santo está conosco. Uma vez que você renunciou à velha pessoa, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo que habita em você e é Ele que vai te dar os toques. Se você ficar atento, se você estiver buscando dentro da palavra de Deus, se você estiver meditando, se você estiver orando ao Senhor, o Espírito Santo ele vai te mostrar aquilo que não está agradando a Deus e que vai te levar a sair do caminho, desse tão caminho da santificação que nós estamos falando. Então, a gente precisa estar ligado a isso, a esse processo, né? A gente vai passando pelo processo da santificação e a gente tem que ficar atento, porque o Espírito Santo ele vai nos conduzindo, ele vai nos ajudando, né? E se acontecer, até foi falado numa das aulas anteriores, eu acho que foi a aula passada mesmo, que foi o Marcelo que falou a respeito um pouquinho do pecado, né? Se você pecar, mas que isso não pode ser algo comum, né? Se você pecar acidentalmente. Então, se você costuma com aquele pecado, você tem que estar atento, porque se aquilo fizer parte do seu dia a dia,
você vai ficar pecando. Então, isso não pode ser algo, o Senhor, Ele nos perdoa. Até na palavra de Deus, ela fala isso, né? Quando pecamos, confessamos ao nosso Senhor com o coração quebrantados e arrependidos. Somos lavados pelo sangue de Jesus. Em 1 João, vamos lá. Daí um pouquinho mais pra frente. Em 1 João, capítulo 1, o verso 9. 1 João, capítulo 1. Vamos lá. Olha o que o verso 9 diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor nos perdoa. Só que a gente não pode fazer do nosso dia a dia uma prática de pecar, né? Eu pequei hoje, Senhor, eu vou conversar com Deus, eu vou pedir para o Senhor me perdoar. Ele vai te perdoar, Ele vai me perdoar, mas eu não posso fazer disso. Amanhã se eu pecar de novo, o Senhor me perdoa. Aí eu volto naquele pecado depois de novo e o Senhor me perdoa. Não é assim que o Senhor está falando aqui, que João fala aqui, está ensinando. Ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. O Senhor, Ele é fiel e Ele é justo. Então, se o Senhor sabe a intenção, o Senhor é justo. Se você continuar no seu pecado, você vai abrir brechas para que Satanás tome conta da sua vida. Entendeu? E em João 2, olha só, o que fala? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João fala que nós temos um advogado, né? O Senhor Jesus, Ele é nosso advogado. Só que Ele não se agrada se a gente ficar pecando o tempo todo. A gente tem que buscar a não cometer esses pecados, entende? Então, é uma decisão. Eu não pecar, eu querer a santificação para a minha vida, é uma decisão que cabe a mim. O Senhor fez a parte dele de nos buscar, nos resgatar, nos separar para viver uma vida santa e estar no seu caminho. Mas eu tenho que fazer a minha parte para eu conseguir me santificar, buscar essa santificação. E é tudo aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás, de renúncias, né? De eu renunciar para conseguir estar no caminho. Eu marquei aqui, em 1 João 3, 1, 10. 1 João 3, do 1 ao 10. Olha que lindo que João fala aqui, os filhos de Deus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. A gente vai estar face a face com o Senhor, nós vamos ver como que Ele é. Quando esse dia chegar, a gente tem que... nós vamos estar com o nosso corpo revestido, então vai ser um dia que a gente vai conhecer o nosso Deus, né? Hoje aqui, onde nós estamos, não conseguimos isso, estar face a face com Deus. Acho que seríamos consumidos, como eu falei há pouco, mas é tão lindo saber que nós vamos encontrar com o Senhor, né? É tão lindo saber que esse dia vai chegar. Então, que essa palavra de João aqui, que João fala no capítulo 3, que você possa ter ela como inspiração. Esse dia vai chegar. Olhe para Jesus. Jesus, Ele nos ensina como ser santo. Jesus, Ele é o nosso modelo de santidade. A gente, olhando para Jesus, tudo que Ele fez, como Ele agiria, como Ele agiu e como Ele agiria, fica mais leve para a gente conseguir chegar no estágio de santidade, de buscar, né, de continuar nesse caminho. Então, que você
eu gosto muito dessa parte aqui de João, que ele fala isso, porque esse dia vai chegar, nós vamos estar face a face com o Senhor, e aí nós vamos poder contemplar a glória dele. Mas enquanto esse dia não chegar, vamos buscar a nossa santidade aqui, né? Agradar o Senhor aqui, porque é isso que Ele espera de nós, que fomos chamados e separados por Ele. Amém? Eu não sei se você conseguiu entender o propósito desse nosso encontro hoje aqui, né? Desse vídeo. Eu queria que você meditasse nessa busca, nessa palavra do que eu consegui, né, passar para vocês. Me perdoa se não ficou muito claro, mas eu gostaria que você, junto comigo, andássemos juntos no caminho para essa santificação. Eu vou orar com você e nós vamos encerrar essa aula de hoje. Muito obrigada pela oportunidade, eu agradeço ao Senhor por este momento. Espero que eu possa ter passado para você algo de bom nesta manhã. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te engrandeço, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem deixado, Senhor, para nós, o Senhor deixou a Tua palavra, Senhor, que ela é um instrumento, Pai, de vida para nós, Senhor. Ela é um instrumento, Senhor, que nos ensina, Senhor, e que nos dá, Senhor, o caminho para seguirmos para a santidade. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia, o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Eu louvo e engrandeço o seu nome, Senhor, por esta oportunidade. E nos usa, Senhor, para aquilo que o Senhor precisar, ó Pai, para a Tua obra, para o Teu trabalho aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, te adoramos e bendizemos o Seu nome. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigada. Uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar.